Sejam bem-vindos, essa é a aula de número 24 do curso de VHDL. E o intuito da aula de hoje é mostrar o funcionamento do registrador apresentado para vocês na aula 18. Naquela ocasião, o registrador foi apresentado apenas como um componente presente no repositório. A gente utilizou esse registrador para criar um contador, mas na ocasião eu não expliquei como esse registrador funcionava, porque faltava um embasamento teórico da parte dos comandos sequenciais, né? E como eu já passei para vocês o comando if, já dá para entender o funcionamento desse registrador aí. Ok? Se alguém não assistir a aula 18, eu recomendo assistir a aula 18 primeiro, mostrando como foi criado esse contador, ok? Beleza. O contador propriamente dito, que foi tirado do repositório, possui como tipo base o Standard Logic, né, da biblioteca stdlogic 1164. Tá? Mas na aula de hoje eu fiz uma pequena alteração, onde será utilizado apenas o tipo bit, pois eu vou fazer algumas considerações sobre o registrador feito com esse tipo, né, junto com a simulação. E na outra aula eu mostro o registrador original feito com o tipo Standard Logic, tá? Onde serão feitas outras considerações. Tá? Então aqui na pasta da aula 24, tá? Vocês vão encontrar duas subpastas, a versão bit e a versão Standard Logic. Tá? Então aqui na versão bit eu tenho esse código aqui que foi adaptado. A única coisa que mudou é que ao invés de utilizar Standard Logic, eu estou utilizando bit. Ok? Teve uma outra pequena alteração ali, mas eu vou mostrar para vocês no decorrer do código. Tá bom? Bem, então aqui no código eu tenho um genérico n que indica para mim a quantidade de bits do registrador, né? Nos ports eu tenho a entrada de clock, de reset, a entrada de dados e a saída de dados, né? Sendo que data e q possuem cada um n bits, né? Ambos devem possuir exatamente n bits para o código funcionar adequadamente. A arquitetura é chamada de async, tá? Porque o reset é feito de forma assíncrona, independente do clock, igual a gente vai ver aqui na estrutura criada. Tá? Bem, note que o código possui apenas um process e o comando if no interior. Logo no início é verificado o reset. Tá? Então, se o reset é 0, eu reinicio o meu registrador para o valor nulo, né? Onde todos os bits da saída aqui são 0. Tá? Isso é feito através do agregado. Tá? Quem não assistiu a aula passada, onde eu expliquei um pouco mais sobre agregados, dá uma olhada lá. Nesse caso aqui, como eu quero que todos os elementos sejam 0, tá? Então eu indico que todos os índices, tá? Utilizando a palavra others, recebem o valor 0. Ok? É importante salientar que o agregado vem sempre entre parênteses. Tá? Se colocar fora do parênteses, pode dar um erro aí na sua compilação. Certo? Bem, dando sequência no comando if, eu tenho um else if agora detectando uma borda de subida. Tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, ele registra o dado na borda de subida de CLK. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Veja que eu estou chamando o atributo event do sinal clock. Tá? A chamada de atributo é feita através desse apóstrofo simples aí. Tá? O event ele me retorna um valor verdadeiro, true, sempre que há uma mudança no sinal. Ou seja, ele detecta uma borda. Tá? Só que pode ser tanto de subida quanto de descida. Tá? Então, só colocar esse atributo na condição do if não é suficiente para eu detectar uma borda de subida ou uma borda de descida. É preciso algo a mais. Dessa forma, existe aqui ainda, tá, a operação AND com CLK igual a 1.
indicando que houve uma mudança no CLK e essa mudança terminou em 1. Ou seja, antes da mudança havia 0 e após a mudança gerou 1. Né? O que significa uma borda de subida. Né? Então, para detectar uma borda de subida é muito fácil. É só substituir esse 1 aqui por um 0. Tá? Então, essa é a forma mais clássica de se detectar uma borda. Tá, pessoal? É a forma mais simples. Okay? Então, registro o dado no Rising Edge, tá? na borda de subida. Ok? Ou seja, o que recebe o data quando tem essa borda aqui. Tá? As ferramentas de síntese sabem identificar essa expressão e identificam como a detecção de uma borda e vão sintetizar um registrador sempre que ocorrer isso daqui. Tá? Existem outras formas de se sintetizar um registrador, tá? Mais para frente eu explico essas formas, tá, ok? Outra mudança que eu fiz nesse código, tá, pessoal? E agora talvez alguns vão se surpreender, é que eu criei uma segunda arquitetura. Olha que legal. Se a primeira arquitetura era assíncrona, essa segunda arquitetura eu fiz ela síncrona, de tal forma que o reset agora vai depender do sinal de clock. Tá? Então o que eu mudei aqui? Então logo de cara eu já verifico a borda de subida. Tá? E dentro da detecção de borda eu verifico se tem um reset ou não. Né? Então se tem um reset eu zero a minha saída. E se não tem o reset, eu passo o valor de data. Né? Sempre na borda de subida. Ok? Então veja que esse processo ele só vai ocorrer, só vai ser executado nas bordas. Tá? Então o funcionamento dessa arquitetura em relação à outra vai ser um pouco diferente. Então é interessante a gente testar isso daí através de uma simulação, criando um teste bench. Tá? E eu criei um teste bench para testar essas duas situações. O teste bench está aqui. Eu criei uma constante n para indicar a quantidade de bits do registrador, onde eu deixei igual a 1 para facilitar. Então eu tenho o sinal clock reset, o data, né? E criei duas saídas, uma síncrona e outra assíncrona, pois eu vou fazer duas instanciações, uma para cada arquitetura. Viu que legal? Então é possível, pessoal, chamar várias instâncias da mesma entidade, tá? Só que usando as arquiteturas diferentes que foram programadas, que foram codificadas. Né? Pois bem, aqui na instanciação, eu chamei então nos dois casos o regbit, tá? Um eu chamei arquitetura sync e o outro eu chamei arquitetura async. Tá? O generic map recebendo o valor de n, que é essa constante aqui, né? E o port map eu fiz de forma posicional, com CLK, reset, data. Né? Na arquitetura síncrona eu coloquei o qsync e na arquitetura assíncrona eu coloquei o async. Tá? Logo na sequência eu tenho a geração do clock, que eu fiz um pouco diferente em relação às aulas passadas. Eu fiz dentro de um process. Então o que está acontecendo aqui? No process, que não é sensível a nada, ou seja, ele está sempre sendo executado, ele espera 50 nanosegundos e inverte o sinal de clock. Tá? Ou seja, gerando um sinal de clock de 10 MHz, período de 100 nanosegundos, pois ele fica 50 nanosegundos embaixo e 50 nanosegundos em nível alto. Tá? Então está aqui a geração do sinal de clock. O reset eu fiz de forma concorrente. Tá? Vai ter um pulso negativo entre 230 e 270 nanosegundos. E o sinal data fica alterando entre 0,1 e 0,1 nesses tempos mostrados aí. Ok? Então qual que é a vantagem desse teste bench? Eu vou testar as duas arquiteturas no mesmo código. Tá? E eu já criei aqui no Quartus um projeto, tá? Onde eu já configurei a minha simulação do teste bench. Tá? Lembrando que para fazer a simulação no Quartus, tá? Aqui na janela Tasks, vai em RTL Simulation para você fazer a simulação funcional. Tá? Copia em Análise e Elaboration, configura a tua simulação aqui nas configurações, tá? Da mesma forma como eu fiz na aula passada. Então quem não assistiu, dá uma olhada na aula passada.
tá? Daí, tudo configurado direitinho, é só chamar o RTL. Ok? Vou chamar aqui para a gente ver como é que ficou. Beleza, tá aqui. Eu vou fazer o zoom total, tá? Veja que o sinal de clock foi configurado adequadamente, né? Alterando a cada 50 nanosegundos, então ele fez direitinho aí, tá? O meu sinal de reset está ocorrendo nos tempos indicados, então ele fez aquele pulso negativo, logo aqui em 230 nanosegundos e terminando em 270, tá? O meu sinal de dados de entrada, né? Então começa em 0, 1, 0, 1 e 0. Tá? Observando a primeira borda de subida, como o meu data é 0, ambas as arquiteturas, tá, vão registrar o valor 0, sem problema nenhum. Então ele mantém o valor inicial, ok? Beleza. Na próxima borda de subida, agora eu tenho o valor 1 na entrada, ambas as arquiteturas vão registrar o valor 1, né, assim como era esperado. Agora, na próxima borda de subida, está ocorrendo o meu reset. Agora, note a diferença. Na arquitetura assíncrona, a minha saída zero a partir do momento em que já inicia o meu reset. E na arquitetura síncrona, ele espera a borda de subida para acontecer. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Tá? E depois o código segue normalmente. Tá? Essas eram as observações que eu queria passar para vocês. Tá? Uma outra coisa importante de observar note que os valores das minhas saídas inicializaram com o valor 0. Tá? Sendo que eu não coloquei isso em lugar nenhum do código. É importante notar que o tipo bit só possui dois valores, o 0 e o 1. Okay? E por padrão, a simulação sempre inicia em 0, ok? A não ser que você diga ao contrário no seu código. Tá? Na aula que vem, quando eu for mostrar o registrador feito com o tipo Standard Logic, a coisa vai mudar um pouco, porque o valor Standard Logic possui 9 valores possíveis. Tá? Então, vocês vão ver que se a gente não inicializar os nossos valores, tá? Os nossos sinais que estão sendo simulados, isso vai gerar um grande problema. Então, vou passar mais detalhes sobre isso na próxima aula. Tá bom? Bem, pessoal, é isso pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E até a próxima.